paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Se você está chegando agora, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Aqui você vai encontrar as videoaulas desde a classe de jardim de infância até a classe de adultos. Gravamos essas videoaulas para te ajudar na tua escola bíblica dominical, na nossa famosa EBD. Então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Como eu falei, estamos aqui para a nossa pré-aula de juniores, a lição de número 2 do segundo trimestre de 2025. E o título da nossa lição dessa semana é O Profeta que Anunciou o Cativeiro. Nesse trimestre, estamos falando sobre os profetas. Já falamos na aula passada sobre o profeta Isaías. Nessa aula vamos falar sobre o profeta Jeremias. E vai ser uma bênção. Deixa aqui nos comentários como foi a sua aula na semana passada. As nossas dicas te ajudaram? Foi bom? Os alunos gostaram? Deixa aqui nos comentários, diz aí nos comentários alguma coisa que você fez e que os seus alunos gostaram, alguma sugestão nossa, tá bom? Escreve aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E nessa aula, para você iniciar já despertando a curiosidade dos seus alunos, eu recomendo que você leve para a sala de aula 2 monóculos. Isso aí! Você sabe o que é? Não? Então, nós conhecemos também como binóculo de fotografia. Maísa vai deixar um modelo aqui na tela. Maísa, não esquece não, deixa aqui na tela o modelo de uma forma reciclada, que é para vocês poderem fazerem, tá bom? Se você está se perguntando o que é isso, porque o modelo que está aparecendo aqui é um modelo reciclado. Se você está se perguntando o que é aquele tipo de binóculozinho bem pequeno que nós usávamos antigamente. Nós não, porque eu sou muito nova. Nós somos jovens ainda. Mas os nossos avós usavam para ver as fotografias e você vai levar para os seus alunos. Você pode confeccionar com garrafa PET, com garrafa de água mineral. E aí você coloca as imagens da visão de Jeremias, mas eu vou colocar aqui os desenhos, tá bom? Que você vai usar para colocar a da vara de amendoeira e também a da panela fervendo e derramando. Você vai colocar aí para que eles possam olhar. Você vai pedir, olha aqui, o que é que você vê? E deixa que os seus alunos possam olhar já na chegada. Mas não faz nenhum outro comentário. Isso é apenas para despertar a curiosidade dos seus alunos. Mais para frente é que você vai explicar o que esse monóculo tem a ver, o que essas imagens também têm a ver com a nossa história de hoje. Pois bem, feito esse momento aí do acolhimento, faça o momento da oração. Utilize a caixa da oração. Deixa aqui, Maísa, também a imagem como sugestão para você fazer a caixa da oração. E você vai colocar na sua caixa da oração alguns motivos de oração. Maísa também vai colocar aqui um modelinho para você se inspirar. Pode ser assim bonitinho, com imagens, colorido, vai ficar melhor ainda. Ou então apenas escrito à mão. Se você não tem como fazer a impressão, faça escrita à mão. O importante é você fazer essa caixinha da oração. Após você fazer a oração com os seus alunos, faça também o momento da chamada. E para esse momento da chamada, escolha os seus ajudantes do dia ou o seu ajudante do dia. Maísa vai colocar aqui também o nosso modelo de crachá para vocês se inspirarem em fazer um crachá bem bonito para o ajudante do dia. Quando eles forem responder a chamadinha, ao invés de responder simplesmente presente, você pode orientar que seus alunos possam responder com muita alegria, com muito entusiasmo. É melhor se arrepender. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo: ajuda ele, Jesus, ou ajuda ela, Jesus. Isso tudo é uma maneira intencional de você conectar tudo na sua sala de aula, tudo durante a sua aula, ao tema da nossa lição. Até mesmo porque você precisa estar atento ao objetivo da aula. E eu não falei no início, mas vou falar agora. O objetivo da aula de hoje é ensinar que Deus usa situações difíceis para levar os seus servos ao arrependimento. Então, tudo que você for
fazer durante a sua aula, você precisa ter em mente o que eu estou ensinando, a forma como eu estou ensinando, tá deixando claro para os meus alunos que nós precisamos encarar situações difíceis como uma forma de reconhecer os nossos erros e nos arrepender, corrigir aquilo que está fazendo de errado. Então você precisa ter esse objetivo em mente. Feito esse momento aí da chamada, dê continuidade com o momento do ofertório, de colher as ofertas com os seus alunos. E para fazer esse momento do ofertório, você pode usar algum item diferente, como por exemplo a salva, você pode usar uma caixinha, vá sempre variando para ficar um momento mais dinâmico. Mas o mais importante desse momento do ofertório é que você possa estar compartilhando com eles uma reflexão sobre o que é ofertar. E na aula de hoje você pode refletir com eles que às vezes tem pessoas que podem até pensar: se eu der a minha oferta, será que vai faltar para mim? Será que esse valor que eu vou dar de oferta não vai me fazer falta? Eu vou ter que deixar de comprar um lanche, eu vou ter que deixar de comprar um doce. Então tem pessoas que podem pensar dessa forma, mas explique que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Então quando nós ofertamos, nós estamos dizendo ao Senhor que nós confiamos nele e sabemos que ele cuida de nós e nunca vai nos deixar faltar nada. Ofertar é uma forma de demonstrar que nós não temos medo de obedecer às ordens de Deus, porque acreditamos que ele está conosco e é o nosso provedor. Após você fazer esse momento da oferta, faça o momento da apresentação do tema. E o tema de hoje é o profeta que anunciou o cativeiro. Então comece com perguntas como, por exemplo, você sabe o que é um cativeiro? O que vocês imaginam que seja? Vocês já ouviram falar de alguma história sobre cativeiro? Alguém que ficou preso em um cativeiro? Alguém que foi levado para um cativeiro? Ouça atentamente as respostas e complemente. Vocês acreditam que uma situação difícil, que um problema, com a situação que a gente vive de problema, de dificuldade, pode nos ensinar alguma coisa? O que vocês já aprenderam passando por uma situação difícil? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer o profeta Jeremias, um profeta que foi escolhido por Deus ainda antes do seu nascimento. Ele era muito jovem e foi chamado para anunciar uma mensagem muito séria ao povo de Judá, ao povo do reino de Judá, ao povo do reino do sul, ao seu povo, aos seus conterrâneos. E ele alertou que ia vir um momento muito difícil, um período de muita dificuldade para aquele povo. E a nossa leitura base está no livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Faça a leitura com seus alunos na Bíblia Sagrada, de preferência em uma linguagem atualizada. Faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Para memorizar esse versículo com seus alunos, você pode estar dividindo a sua turma em grupos, 2 grupos, 3 grupos, fica ao seu critério. Você vai distribuir para eles um conjunto, um envelope com as palavras do versículo, as palavras de forma solta, tá? Escreve aí em um papel, uma palavra em cada pedaço de papel ou faz a impressão, coloca no envelope ou em uma caixinha e entrega para os alunos. Eles vão precisar organizar lá qual que é a ordem do versículo, qual é a ordem das palavras. Cada um da equipe vai ficar com uma palavra ou talvez até com 2 palavras. E eles vão se organizar em fila e vai um aluno por vez e está indo até o quadro ou então indo até o cartaz lá na sua mesa e vai estar colocando as palavras em ordem. O aluno seguinte só pode ir quando o primeiro aluno retornar. Então você precisa deixar uma distância do início da fila até o quadro ou até a mesa, tá bom? Outra forma que você pode fazer desse mesmo modelo aqui é colocar que os alunos possam escrever a palavra lá no quadro. Então,
Cada aluno pensa qual é a palavra que ele vai estar escrevendo na ordem correta. E aí você forma a fila e vai dar um tempo. E eles vão até lá no quadro, vai escrever a palavra e vai retornar para o seu lugar. Quando ele retornar, o segundo aluno vai. Então vai ser um desafio, vai fazer com que eles precisem estar aí realmente memorizando o versículo e estar escrevendo com a cooperação de todos. Ao final, todos juntos devem recitar o versículo e ter a certeza de que está escrito da forma correta. E aí você pode parabenizar e até premiar as equipes pelo esforço, pela dedicação. Talvez, quem sabe, premiar a equipe vencedora que conseguiu fazer da forma correta ou em menos tempo, fica aí a seu critério. Mas não esqueça não de refletir com eles que não ter medo de ninguém significa confiar que, mesmo quando estamos enfrentando pessoas difíceis, pessoas que querem nos fazer mal, mesmo que estamos enfrentando pessoas que não querem estar de acordo com a palavra de Deus, nós não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar assustados, porque Deus, ele está conosco em todas as situações, em todos os momentos difíceis, mesmo que a pessoa queira nos fazer mal, mas Deus está conosco para nos proteger. Não quer dizer que nós não vamos sentir medo, mas nós não precisamos permanecer com medo. Nós devemos enfrentar os desafios, nós devemos estar confiantes no Senhor, porque Ele vai estar nos ajudando, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele mesmo prometeu isso, então podemos confiar que Ele vai cumprir. E já para o momento do louvor, a nossa sugestão é: Menino Jeremias, de Vanese, profetiza a canção de Jeremias, de Talmidim Kids, e Arrependida Estou, do Ministério Infantil Vineyard. Você pode anotar aí e fazer esse momento de louvor com os seus juniores. EBD, Escola Bíblica Dominical, precisa ter louvor, precisa ter adoração. Em seguida, faça também o momento da dinâmica. Mas antes de eu te passar detalhes da dinâmica, que por sinal está muito boa, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você está vendo o nosso slide, se você está vendo aí as nossas figuras, nossas imagens, as nossas ideias, e você tem interesse em ter todo esse material em PDF, inclusive o nosso álbum de figurinhas para controlar a frequência da sua turma, você está perdendo tempo em não vir fazer parte do nosso grupo de membros VIPs. Você não sabe como funciona? Assiste esse vídeo que você vai entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É uma bênção! Nós te oferecemos o maior suporte para a Escola Bíblica Dominical, para que você possa melhorar suas aulas, para que você tenha mais facilidade em aplicar as nossas sugestões através do nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vai te direcionar para o nosso grupo de informações lá no WhatsApp, não é em outro lugar. Entra aqui no link, tá? Que tá na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o WhatsApp. Lá nós vamos te informar com relação a valor,
com relação aos produtos que você vai receber, ao material que você vai receber, e vai ser uma bênção. Então não perde tempo não, que é bênção pura sem mistura. E quanto ao valor, fica tranquilo, é um valor muito acessível, você não vai se arrepender de estar participando conosco. Vamos dando continuidade agora com a nossa dinâmica. Nossa dinâmica de hoje é o balão do arrependimento. Muito simples, você vai precisar de um balão, de uma bola de assoprar para cada criança. Você vai precisar escrever em papéis, tá? Em tirinhas de papel, algumas situações desafiadoras. Você vai precisar de algumas tirinhas de papel com situações como, por exemplo, ser corrigido por desobediência aos pais, perder um jogo por causa da falta de treino, ficar sem brincar por não ter feito a tarefa, sentir vergonha por ter contado uma mentira e receber uma punição por brigar com o irmão. Então, são algumas situações aí de castigo, vamos colocar assim, de disciplina. E você vai colocar essas tirinhas de papel dentro das bexigas, assoprá-las, enchê-las de ar, amarrar e deixar lá em um cantinho na sua sala de aula. Você vai pegar esses balões, vai colocar ou espalhados pela sala de aula, ou em cima da sua mesa, ou pregado na parede. O importante é que você peça aos alunos que um por vez venham até elas, até os balões, estoure o balão e pegue o papelzinho que está dentro. Ele vai ler o que está escrito, de preferência em um tom de voz alto, para que toda a turma possa estar escutando. E em seguida você vai perguntar para ele como você se sentiria nessa situação. O que você acha que Deus quer ensinar através dela? O que é que nós podemos aprender através dela? E logo em seguida, quando ele der a resposta e que todos os outros participarem, você vai estar fazendo a explicação. Diga às crianças que às vezes Deus, ele permite situações difíceis para chamar a nossa atenção em algo de errado que nós estamos fazendo. Deus não faz isso porque não gosta de nós, muito pelo contrário, é porque ele nos ama e quer que nós possamos nos arrepender dos nossos erros e fazer aquilo que é certo, para não sofrermos consequências maiores lá na frente. Então, Deus permite essas situações para que possamos perceber os nossos erros, nos arrepender e melhorar. Assim como os nossos pais nos colocam no cantinho do pensamento, nos dão uma disciplina, nos dão uma correção, nos colocam de castigo quando nós erramos, Deus também faz isso, permitindo sobre nossas vidas algumas situações difíceis, algumas situações complicadas, desafiadoras. Não é que ele causa essas situações, mas ele permite por conta de que ele precisa nos corrigir, chamar a nossa atenção para que a gente venha se consertar. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa história de hoje. E para esse momento da contação da história, você pode iniciar passando de mão em mãos dos alunos um espelho ou levando de repente um papel laminado, um papel aí que possa refletir o rosto dos alunos, para que eles possam estar se olhando. Inclusive, você pode estar dando um pedacinho para cada um, para todos estarem se observando ao mesmo tempo. Peça que eles possam se olhar e faça a reflexão com eles. E pergunte para eles: vocês sabem o que é ser escolhido? Vocês já escolheram alguma coisa? Vocês já escolheram alguém para participar de uma brincadeira? Vocês já escolheram alguém para ser seu amigo? Então, cada um aqui de vocês foram escolhidos por Deus antes de vocês nascerem, assim como foi Jeremias, e Deus tem algo muito especial para cada um de nós. E na história de hoje nós vamos ver como foi que Jeremias foi escolhido para a grande missão que ele executou. Quem aqui sabe alguma informação importante sobre Jeremias, sobre quem foi Jeremias? Deixe que eles falem para ver o que é que eles já sabem sobre a história. E você vai complementando. Comece explicando que Jeremias, ele era ainda muito jovem quando foi escolhido, ou seja, muito novo. Assim como eles são novos, Jeremias também era novo. Talvez não tão novo como eles, porque eles ainda são juniores,
mas Jeremias ainda era muito novo e a Bíblia não fala qual a idade exata que Jeremias tinha. Ele era muito jovem, tá bom? E ele era filho de Ilquias, um sacerdote, ou seja, o sacerdote é como se fosse o pastor hoje em dia. Ele morava na cidade chamada Anatote, uma pequena cidade próxima a Jerusalém. E para explicar essa parte da história, recomendo que você use o mapa sugerido na sala do professor. Maísa vai colocar aqui o modelo. Maísa, não esquece não, coloca aqui o modelo. Você usa o mapa para explicar para eles. Explique que era na região da tribo de Benjamim, e aí você vai mostrando no mapa. Era na cidade de Anatote. Explique também que fazia parte do reino do sul, conhecido como reino de Judá. E logo em seguida você guarda o mapa porque você vai usar ele mais pra frente, tá bom? Explique também para eles que Jeremias foi chamado antes mesmo do seu nascimento. A Bíblia vai dizer assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. Para isso você pode estar mostrando uma imagem de uma mulher gestante, mas inclusive vai deixar aqui a imagem que a gente sugere para vocês mostrarem, mas vocês façam aí como vocês acharem por bem. Se você não fizer parte do nosso grupo de membros VIPs, você pode levar uma imagem de uma mulher gestante, de preferência de uma época mais antiga, e mostrar para eles. Então, enquanto Jeremias ainda não estava formado no ventre da mãe, Deus já tinha pensado em Jeremias para essa grande missão. Deus chamou Jeremias quando ele era muito jovem. Então, Jeremias ele ficou com medo, ele se sentiu inseguro por conta da sua inexperiência. E ele chega a falar para Deus que ele não sabia falar. Veja bem, Isaías falou que tinha os lábios impuros, lembra da aula passada? E Jeremias falou que não sabia falar. Mostra aí uma imagem também de Jeremias com medo, a expressão de Jeremias com medo. Ou então peça para os seus alunos falarem, né, demonstrarem com o seu rosto, com a sua fisionomia, uma pessoa com medo, uma pessoa que está assustada. Pergunte para eles: e vocês ainda são também bem jovenzinhos, ainda são juniores? Não fala que são crianças não, viu? Ainda são juniores, ainda são bem novinhos. Vocês acham que Deus também tem uma grande missão para vocês? Que Deus também tem um plano especial para vocês, assim como tinha para Jeremias, mesmo vocês ainda sendo tão jovenzinhos, sendo juniores? Ouça aí essas respostas dos seus alunos. Explique para eles que então o Senhor estendeu a sua mão e tocou nos lábios de Jeremias. E ele disse assim, ó: ponho agora em sua boca as minhas palavras. Ou seja, Deus estava dando os instrumentos certos, as palavras certas, as qualidades certas, as características certas para que Jeremias pudesse cumprir com a sua missão. É como assim? Vocês estão indo para a escola e vocês precisam de material para estar estudando. Então você pega os seus materiais e colocam dentro da sua mochila tudo aquilo que você vai precisar. Deus fez a mesma coisa com Jeremias. Sabendo do que Jeremias ia precisar para cumprir a sua missão, para cumprir o seu chamado, Deus colocou em Jeremias tudo aquilo que Jeremias ia precisar para executar aquela missão. E conosco não é diferente não. Com os seus juniores, explica para eles, não é diferente não. Deus tem um plano para cada um deles e Deus coloca em nós aquilo que é necessário, as qualidades, as palavras, tudo que é necessário para nós executarmos o seu plano, a sua missão. Dê continuidade, você pode para esse momento estar utilizando sons de trombeta ou de sirene de guerra para poder comentar com eles, contar para eles a parte da história que vai falar sobre o que foi que Jeremias profetizou. Explique que Deus queria avisar o povo a respeito de que eles precisavam se arrepender, porque se continuassem desobedecendo como eles estavam desobedecendo, coisas difíceis, coisas ruins iriam acontecer. Então Jeremias ele precisou anunciar algo muito triste, algo muito difícil, que foi o cativeiro
da Babilônia. Então, assim como nós ouvimos aí contar nas histórias, principalmente de pessoas que vão viver no cativeiro, que são presas em cativeiro, que são sequestradas e vão morar em um cativeiro e ficam presas no cativeiro, Jeremias anunciou para o povo, disse, olha, se vocês não se arrependerem, Deus está falando que vai trazer juízo sobre vocês, que vai trazer uma disciplina sobre vocês. Ele vai permitir que o povo da Babilônia venha cá, ó, e pegue vocês e leve presos, cativos, lá para a Babilônia, onde vocês vão ficar presos, vão ser escravizados. Foi isso que Jeremias precisou anunciar. Será que foi fácil para Jeremias anunciar isso para o seu povo, para os seus amigos, para o povo da sua cidade? Meu Deus do céu, que desafio de Jeremias, hein? Pergunta aí para eles, vocês já passaram por uma situação assim? De que alguém avisa para vocês que se vocês não se consertarem, não se corrigirem, vai acontecer uma coisa difícil? Por exemplo, o pai e a mãe fala, se você não parar de ficar no celular o tempo todo, eu vou tomar seu celular. Se você não fizer sua tarefinha, eu vou lhe deixar no cantinho do pensamento, eu vou lhe deixar na disciplina. Se você mentir de novo, eu vou te deixar no cantinho da disciplina. Já aconteceu isso? Ou então você tá andando na rua, tá andando em um lugar perigoso, por exemplo, em cima do meio-fio, em cima da calçada, na beiradinha da calçada, seu pai e sua mãe dizem, se você não descer daí, você vai acabar caindo. E aí, o que acontece? Você obedece ou você espera a consequência ruim chegar? Você espera aquilo que você foi avisado acontecer? Pergunta aí para os seus juniores. E para levar essa mensagem para o povo, Deus deu duas visões para Jeremias. Aproveite, pegue novamente aí os monóculos, mostre para os alunos mais uma vez. Ou então, se você não confeccionou, você pode levar simplesmente as imagens, tá? Em forma de cartaz. Você pode também estar levando um galho de árvore. Inclusive, essas cerejeiras de ornamentação se parecem muito com a vara de amendoeira. Então, você pode levar para mostrar para eles tocarem, para eles pegarem. É bem interessante. Você pode também estar levando uma panela e mostrando que ele viu a panela fervendo. Você pode estar também levando só a imagem, fica aí a seu critério, que for mais fácil para você. Lembrando que os seus alunos precisam ter algo visual, precisa também estar pegando, se você puder levar para que eles possam ver e também pegar, é muito interessante. Então explique para eles que primeiro Jeremias teve uma visão de uma vara de amendoeira. Explique para eles que a amendoeira é uma árvore que floresce muito rápido. Antes de finalizar o inverno, ela já está florescendo. Ela floresce antes, muito antes do que qualquer uma outra árvore. E era uma árvore muito própria daquela região lá onde Jeremias morava. Então, com essa visão, Deus estava querendo falar para o povo que Deus ele estava atento e ele ia agir rapidamente. No versículo vai dizer assim, ó, eu velo para fazer cumprir com a minha palavra. Oh, que coisa maravilhosa, hein? Porém, nesse caso aqui, a palavra de Deus é uma palavra de juízo. Deixa isso bem claro para os seus alunos. Se Deus falar coisa boa, ele vai cumprir. Mas se Deus falar sobre um juízo, sobre uma disciplina, sobre um castigo, ele vai cumprir também, viu? Fica atento, juniores! E a outra visão era uma panela fervendo, virada do norte, né? Derramando em direção ao povo de Judá, na direção do norte para cá. E com essa visão, Deus estava querendo anunciar que o castigo, que o juízo, que o inimigo ia vir do norte, como foi o caso. Você pode utilizar aí novamente o mapa para mostrar para eles que a Babilônia ficava ao norte ali do reino de Judá, do reino do sul. Então, por isso que a visão simbolizava que o perigo, que o inimigo ia vir do norte. Por isso, a panela virada do norte para a direção de Judá. Então, reforce aí mais uma vez para eles, perguntando por que é que vocês acham que Deus estava fazendo aquilo? Por que é que vocês acham que Deus estava mostrando aquilo para o povo? Será que eles estavam fazendo coisas boas?
Qual será que era o comportamento deles? Será que Deus queria simplesmente castigar aquele povo? Meu Deus do céu, deixe os seus juniores falarem e participarem ativamente. Explique que Deus queria alertá-los. Primeiro ele mostra as visões a Jeremias e pede para Jeremias transmitir ao povo, porque era uma forma de alertar, ou seja, ainda tinha tempo do povo se arrepender antes de sofrer o castigo. Já aconteceu alguma vez de vocês serem alertados através de um sonho, de vocês sonharem que algo é complicado, algo difícil ia acontecer? Alguém aqui já teve um tipo de sonho desse? Ou uma outra pessoa teve um sonho assim e contou para você? Já aconteceu isso? Dê continuidade deixando claro que aquilo que Deus falou aconteceu. Por quê? Porque o povo não se arrependeu neste momento em que foi alertado. Mais uma vez repito, é como o papai e a mamãe falar com você, não faz isso, senão vai ter um castigo. Ou então não vai por aí, senão você vai se machucar. Não solta as mãos do guidão da bicicleta, senão você vai cair. E aí você não ouve aquilo que o papai e a mamãe falam. E o que acontece? Você acaba caindo. Não foi o papai e a mamãe que lançou palavra de maldição. Não foi porque o papai e a mamãe desejou mal. Não. Quando o papai e a mamãe disse que vai dar um castigo e realmente dá porque você não ouviu, não é porque eles são ruins, é porque toda ação vai gerar uma reação. Então, se você é alertado, não obedece, não se arrepende, não se corrige, vai acontecer aquilo que foi prometido. Assim como o papai e a mamãe cumprem com o que promete, Deus não é diferente. Ele vela pela sua palavra, ele faz a sua palavra se cumprir. Então se cumpriu. O povo da Babilônia veio até cá no reino de Judá e levou o povo cativo, levou o povo prisioneiro. Mostre o mapa mais uma vez e explique para eles, mostre as setas, desenhe no quadro o mapa do seu jeito, se você não puder levar impresso, mas faça algo visual para que eles possam estar contemplando. Lembrando a você que essas informações, essas imagens, é muito interessante que você use para confeccionar um painel a respeito do profeta Jeremias e deixe aí na sua sala de aula para que durante o trimestre os seus alunos possam ir relembrando aquilo que aprendeu sobre cada profeta. Nesse momento você pode fazer uma pequena dramatização. Um grupo vai representar o reino de Judá, né, o reino do sul, lembre sempre isso, reino do sul, reino de Judá, a mesma coisa, tá bom? Reino de Judá é dividido em tribo de Judá, tribo de Benjamim, mas isso aí, nesse momento, não é tão importante você frisar, você fala, mas não é tão importante você frisar para os alunos, é uma informação que muito provavelmente eles não vão gravar, mas você, professor, precisa ter isso em mente para que você possa explicar da forma correta, mas no mapa também tem essa informação, então vai ficar muito fácil. Vamos lá. Desde que eles possam representar. Um grupo representa o povo do reino de Judá e o outro, o povo da Babilônia, e que vai ir e vai pegar cativo, vai levar prisioneiro esse povo do reino de Judá. Então você faz o papel de Jeremias, falando, se arrependam, Deus mandou anunciar que se vocês não se arrependerem, não se voltarem para o Senhor, vocês vão ser castigados, vai vir um castigo sobre vocês, o inimigo lá do norte vai vir, vai levar vocês prisioneiros. E aí os alunos que estão representando o povo do reino de Judá podem estar ensinando, falando que nada, isso é bobagem, nada disso. E os alunos que representam o povo da Babilônia vêm, não, viemos pegar vocês, vamos levar vocês para o nosso reino, pega nos braços dele e leva, faz aí essa encenação. Pergunta para eles aí, viu? Por que vocês acham que às vezes é difícil obedecer quando alguém avisa sobre algo ruim? Por que às vezes o papai e a mamãe avisam e a gente não muda logo de comportamento, não obedece de primeira? Então, como vocês se sentem quando são avisados de algo pelos pais, pelos professores, por você que é tia da EBD, pelo pastor da igreja, e vocês não dão ouvidos logo? Por que vocês não dão ouvidos logo? Pergunta aí para os seus juniores, viu? Explique para eles que Deus, ele não gosta de ver ninguém
triste. Mas às vezes ele permite essas situações, porque ele sabe que se não nos corrigir, que se não chamar a nossa atenção através de uma disciplina, nós vamos continuar errando e vamos nos prejudicar muito, muito, muito lá na frente. Algo muito, muito pior vai acontecer lá na frente. Então, por isso que Deus permite o castigo, por isso que Deus permite a situação difícil acontecer, para que nós possamos nos arrepender em tempo e fazer aquilo que é certo. Não é assim que acontece conosco? Quando o papai e a mamãe avisam, estuda para a prova, e você fica só no celular. E aí, o papai e a mamãe sabem que se você não estudar, você vai tirar nota ruim, você vai perder de ano, seu castigo vai ser maior. Então, o que é que o papai e a mamãe faz? Toma o seu celular. Lhe deixa sem o celular alguns dias, lhe deixa sem a televisão alguns dias, lhe deixa sem sair para brincar com os amigos na rua alguns dias. E aí o que é que acontece? Você logo percebe que está fazendo errado e aí começa a controlar o seu tempo e vai estudar. E aí você tira nota boa, você passa de ano e o difícil, mais complicado não acontece. Então isso é o amor de seu pai e de sua mãe, isso é o cuidado deles e Deus conosco. Ele faz a mesma coisa porque ele nos ama muito e quer ver o nosso bem. E para concluir essa aula, eu recomendo que você elabore com eles um cartaz bem bonito, tá? Com sugestões dadas pelos próprios alunos de como demonstrar que ouve os avisos de Deus através da Bíblia Sagrada. Então você vai perguntar para eles assim: o que é que nós podemos fazer para mostrar que nós ouvimos os avisos de Deus, dos nossos pais, dos nossos professores? E eles vão dar sugestões, como por exemplo, obedecer aos pais sem reclamar, obedecer assim que ouve a correção do pai e da mãe, o conselho do pai e da mãe, pedir desculpas quando nós estamos errados, ser honesto e responder as perguntas da forma verdadeira, evitar brigas e tratar os amigos com respeito e gentileza, fazer aquilo que se pede na hora que é pedido, mudar de atitude assim que é chamado a atenção. Então eles vão estar dando as sugestões deles e você vai estar anotando em um cartaz e você pode estar colocando na sua sala de aula, que vai ser uma benção. Mas não esqueça não, além dessa atividade, eu recomendo que você faça também a atividade da revista para fixar ainda mais o conteúdo da aula de hoje na mente e no coração dos seus alunos. Faça também o anúncio de qual que é a lição da aula que vem, que é o profeta da restauração de Israel. Esse é o tema da semana que vem. Então, o que é restauração? Quem será que foi esse profeta? Convida eles para estar na próxima aula para saber mais sobre isso. Finalize com uma oração, pedindo a Deus que todos possam reconhecer as situações difíceis como oportunidades de crescerem e se arrependerem, para poder estar com sua fé firmada em Deus. E deixa eu te perguntar aqui, você já deixou o seu like? Você já deixou aí o seu comentário? Ainda não? Crente, não sai desse vídeo sem deixar não seu comentário. Aproveita, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo com outras pessoas. Se te ajudou, compartilha com outras pessoas. Muito obrigada por estar aqui, que sua aula seja abençoada. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau!
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.